A santa paz do Senhor, uma boa noite para todos, que Deus abençoe você, a sua vida, o seu trabalho, onde quer que você esteja agora, seja de dia, seja de noite, a qualquer hora, momento e lugar. Que Deus te abençoe de uma forma sobrenatural. Eu quero trazer aqui uma palavra ao seu coração, que se encontra em Mateus capítulo 8, versículo 14, 15, 16 e 17. E a palavra fala o seguinte, aqui: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada à tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amados, quando nós olhamos aqui, Jesus ele andava por toda a Judeia, Galileia, ali em Israel, ele andava por todas as cidades pregando ali. E você pode ver uma coisa, Jesus ele é o autor da vida, ele vem até nós para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E aí ele diz que entrando na casa de Pedro, ele viu a sogra que jazendo com febre, tocou-lhe. Essa é a missão do Senhor. O Senhor tem uma missão especial nas nossas vidas para fazer. Ele toca na sogra de Pedro e aquela febre automaticamente abandona ela, deixa ela. Por quê? Porque ela foi curada. É isso que o Senhor Jesus faz. Ele veio para curar, para libertar e para salvar. Ele diz uma parte da Bíblia, ele fala que ele veio para libertar o que se havia perdido. Então você olha e você começa a ver que há uma provisão redentora de Deus para as nossas vidas. O problema das enfermidades, das doenças, está fortemente vinculado ao problema do pecado e da morte. Porquê? Porque aquele que escolhe andar nos caminhos do pecado, ele vai morrer, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, se nós escolhermos andar nas coisas do mundo e do pecado, vai morrer, porque não tem parte com a vida. E o Senhor diz: Eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Então, se nós temos que ter vida, se o Senhor Jesus veio para que nós tenhamos vida, nós temos que o quê? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E quando nós fizermos isso no nosso coração, abrir o nosso coração com determinação na presença do Senhor, nós vamos receber de Deus a vida fantástica que Ele tem para nós. Quando a pessoa ela está enferma, ela está doente, ela precisa de cura, de libertação e de salvação. Mas se a pessoa não fizer nada, se a pessoa não se dispuser, porque o Senhor Jesus diz lá em Apocalipse, ele diz: Eis que estou à porta e bato, se alguém entrar, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele. Então, se a pessoa ela não abrir o coração para Deus, nada vai acontecer na vida da pessoa. Nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. Porque se a pessoa está enferma, ela está precisando de cura, de uma enfermidade, ou ela está precisando de libertação de um demónio que está atrocidando o seu coração. Se há alguma coisa que está no seu coração, está segurando da presença de Deus, está nos tirando da presença de Deus. Assim como o Senhor fala na sua palavra, ele diz que o pecado faz separação de Deus e de nós, ou de nós de Deus. Ou seja, o pecado é uma barreira que se levanta entre nós e Deus. E aí, se nós não alinharmos o nosso coração com a vontade de Deus, não vai haver cura, não vai ter cura. Sabe porquê, amados? Porque é preciso nós querermos. O Senhor está à porta e bate. Se eu não abrir a porta, o Senhor não pode entrar. Se eu não abrir o coração, Deus não vai curar, não vai fazer. Então, quando nós estamos enfermos, quando nós precisamos cura e libertação, é preciso haver um alinhamento do nosso coração com Deus. Para quê? Para que nós fiquemos alinhados, nivelados com Deus, para que a cura aconteça nas nossas vidas. Você viu a sogra de Pedro, ela estava enferma, Jesus chega ali e pega na mão dela, simplesmente pega na mão dela, e ela alinhou o seu coração com Deus e foi curada. Então nós podemos ver que o problema das enfermidades e das doenças está fortemente vinculado ao problema do pecado.
A seguir, nós podemos ver a provisão de Deus através da redenção. É tão abrangente quanto às consequências da queda para o pecado. Deus proveu o perdão para a morte. Deus proveu a vida eterna e a vida ressurreta. Ou seja, quando o povo de Israel estava no Egito, eles aguentaram 450 anos lá no Egito, sofrendo, sendo escravizados, tudo. Porquê? Porque a medida da iniquidade daquele povo na terra de Canaã ainda não estava cheia. E quantas vezes o povo clamou: Senhor, nos liberta, nós queremos ir para a terra prometida. E o Senhor disse: esperai mais um pouco, porque a medida daquele povo ainda não está cheia da iniquidade. É necessário que a medida se encha. Porquê que Deus faz isso? Porque Deus é um Deus misericordioso. As misericórdias do Senhor duram para sempre. E quando nós buscamos a Deus, sabemos que Ele é misericordioso e a misericórdia dele vem sobre as nossas vidas. Então, o Senhor espera. O Senhor quer que todos se convertam e que ninguém morra, ninguém pereça. Então, o pecador, ele está no pecado, mas Deus dá tempo para que ele volte a si, pense no seu coração e se arrependa e assim aceite Jesus como seu Salvador da sua vida. Até Deus chega a um limite e quando chega naquele limite não aguenta mais e aí tem que acontecer e vai embora. Por isso é que a palavra de Deus diz que muitos nascerão para bases de honra e outros para bases de desonra. Bases de honra e bases de desonra. Então, aquele que nasceu para a base de honra, ele se alinha com Cristo, ele recebe de Cristo e ele é curado, é libertado. Aí nos versículos seguintes você pode ver: chegada à tarde trouxeram muitos endemoninhados e ele, com a sua palavra, expulsou demónios, expulsou deles os espíritos e os curou a todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. É muito forte, amados. Quando você olha, você consegue entender aquele que anda alinhado com Cristo, aquele que anda na presença de Deus, doença nenhuma lhe pega, nem nada de mal lhe acontece. Porquê? Porque ele tem a vida. Eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Então, se Jesus veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância, é necessário que nós busquemos a Jesus nas nossas vidas. Aí você pode ver que a vontade de Deus sobre a cura, no tocante à cura divina, é revelada de 4 maneiras principais. A primeira, declaração do próprio Deus em Êxodo 15, 26. Deus promete saúde e cura ao seu povo e se este permanecer fiel ao seu concerto. Se permanecer fiel ao concerto do Senhor. Então nós temos que permanecer fiéis ao concerto do Senhor e aos seus mandamentos. Nós vivemos pela graça, mas os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos, eles continuam a ser válidos, não foram invalidados, não. O Senhor Jesus diz, na palavra diz: vós pensais que eu vim para abrogar, abolir a lei, mas eu vim para a fazer cumprir. E isso que muita gente se esquece. O ministério de Jesus como Filho encarnado de Deus era a exata manifestação da natureza e do caráter de Deus no meio de nós, no meio do povo. Só que o reino de Deus tinha chegado aqui e ninguém se deu de conta. Ninguém se deu de conta. Nem os escribas, nem os fariseus, ninguém. E aí nós vemos que a sua declaração abrange 2 aspectos. Nenhuma das enfermidades por aí sobre ti, diz em Êxodo 15, 26, que diz que nenhuma das enfermidades por aí sobre ti, como julgamento que pus sobre o Egito. Sabei como Deus ele é fiel, como Deus ele é forte a palavra. Ele não põe enfermidades sobre o seu povo como pôs sobre o Egito. É muito forte. Aí ele diz: eu sou o Senhor que te sara, como Redentor, que te sara. Deus continua sendo o médico dos médicos, do seu povo, no discurso do Antigo Testamento e no Novo Testamento. Quando o Senhor Jesus chega a curar aquele paralítico do tanque de Betesda, quando o Senhor chega a curar aquela mulher do fluxo de sangue, quando o Senhor chega ali e ressuscita Lázaro, ressuscita o filho da viúva de Naim, é tremendo, amados. Nós temos que acreditar
que vida e vida em abundância só encontramos em Cristo Jesus. A provisão e a expiação de Cristo, a morte expiatória de Cristo foi um ato perfeito e suficiente para a redenção do ser humano, redenção total. Quando Jesus se entrega naquela cruz e diz está consumado, amados, ali foi o checkmate, ali foi a palavra principal, está consumado. Porquê? Porque ali nós temos a certeza, a partir daquele momento, que as portas foram abertas para mim e para você. Não foi só para os judeus, porque a palavra de Deus diz que ele veio para o que era seu e os seus não o aceitaram. E ali as portas se abriram para mim e para você. Devemos dar glórias a Deus, devemos dizer, Senhor, glória a Deus, ora bem Senhor Jesus, Maranata, ora bem Senhor Jesus. É muito forte. E aí você começa a entender que a provisão expiatória de Cristo, a morte expiatória de Cristo, foi um ato perfeito e suficiente para a redenção do ser humano. Depois tem o ministério contínuo da igreja, a igreja do Senhor, nós somos a igreja de Deus. Quando o Senhor escolhe os seus 12 discípulos e depois escolhe mais 70 e manda de 2 em 2, ele diz, olha, não leves nada. Não leves nada, não leves ouro nem prata, não leves nada, só leva as sandálias nos pés e o cajado na mão. É muito forte isso aí. Então você vê que o Senhor, ele nos respalda como servos de Deus. E eu penso assim, nós estamos enfrentando uma situação difícil com as igrejas, porque as igrejas não podem funcionar para pagar aluguel, para pagar dízimos, para pagar tudo, mas eu acho assim que Deus é o provedor, Deus é provedor de todas as coisas. E aí nós estamos assim vendo que através do Evangelho, a igreja primitiva, como parte da sua pregação do Evangelho, registra 3 maneiras como o poder de Deus e a fé se manifestam através da igreja: para curar, a imposição de mãos, a confissão de pecados conhecidos, seguida da unção do enfermo com óleo pelos presbíteros, e os dons espirituais de curar concedidos à igreja. Note que são os presbíteros da igreja que devem cuidar desta oração da fé. E nós sabemos disso. Não é o pastor para direcionar, mas os presbíteros da igreja, os diáconos da igreja, devem cuidar da oração da cura e da unção dos doentes, dos pacientes. Amados, a igreja, ela é um corpo trabalhando em conjunto. Não é só o pastor, mas é um corpo trabalhando em conjunto. Então, o que devemos fazer quando é em busca da cura divina? O que deve fazer? Ter a certeza, primeiro, de que está em plena comunhão com Deus, que o seu coração está alinhado com Deus, para que haja a cura divina. Buscar a presença de Jesus na sua vida. É muito forte isso aí, buscar a presença de Jesus na sua vida. Ele é quem comunica ao coração do crente a fé necessária para a cura. É ele quem... Terceiro, encher sua mente e coração da palavra de Deus. Não ficar disperso, mas encher o seu coração e a sua mente da palavra de Deus. A cura não ocorre continuar a permanecer nele. A cura não ocorre se não continuar a permanecer em Jesus. Precisa continuar examinando o mesmo tempo da sua vida para ver que mudanças Deus quer efetuar na sua pessoa. Por isso que eu digo, você quer cura, você tem que alinhar o seu coração com Cristo. O Espírito Santo tem que entrar dentro do seu coração. É muito forte. Quando nós alinhamos com Cristo, o Espírito Santo abre. Pedir a oração dos presbíteros da igreja, bem como dos familiares e amigos. Assistir a cultos em que há alguém com um autêntico e aprovado ministério de cura divina. É muito forte. A cura ela vem por isso. Ficar na expectativa de um milagre, ou seja, crer, acreditar que Deus vai fazer o melhor por você. Regozijar-se caso a cura ocorra na hora e ao mesmo tempo manter-se alegre se ela não ocorrer de imediato.
é muito forte. Porque quando nós queremos ser curados, nós precisamos estar livres, libertos. E o Senhor veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então, se você tem que estar livre, você tem que estar livre do pecado, livre das coisas do mundo, livre de todas as coisas que te afastam de Deus. E aí sim, o pecado vai embora, as coisas que nos afastam de Deus são retiradas da nossa vida e nós vamos estar alinhados com o Senhor. E estando alinhado com Deus, a cura acontece. É muito forte. Saber que a demora de Deus em atender às orações não é uma recusa de Deus às nossas petições. Às vezes Deus tem em mente um propósito maior que ao cumprir-se resulta em sua maior glória. Porque às vezes as curas e libertação que acontece na vida da pessoa é para que a glória de Deus se manifeste. Você pode ver que os discípulos perguntaram para Jesus e disseram: Senhor, quem pecou? Quem pecou? O endemoniado estava lá todo cego, surdo e mudo, e perguntaram para Jesus: quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? E o Senhor disse: nem ele nem os pais dele, mas essa enfermidade é para que a glória de Deus se manifeste. Então precisamos entender que a glória de Deus se manifesta através de uma cura, de uma libertação. Temos de reconhecer que, tratando-se de um crente dedicado, Deus nunca abandonará nem o esquecerá. Se você for uma pessoa dedicada a Deus, Deus nunca te esquece nem te abandona. E é dessa forma que eu, essa noite, quero dizer para você: fique firme na presença do Senhor. Esse coronavírus, esse vírus que está aí, veio para destruir a igreja do Senhor. Mas nós devemos de ficar firmes na presença do Senhor. Para quê? Para que nós estejamos seguros da nossa situação. Assim como diz a palavra: aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. E o que está sujo, suje-se mais ainda. Então, amados, que essa palavra toque o seu coração, a sua vida de uma forma sobrenatural e que você possa, assim, entrar na presença de Deus todos os dias e ver o seu milagre acontecer, ver a sua cura acontecer, ver o seu coração sendo transformado, porque o Senhor veio para o que se havia perdido da casa de Israel. Que Deus te abençoe, uma boa noite na presença do Senhor e uma semana de trabalho ótima. Que Deus abra as janelas dos céus e derrame bênçãos sem medida sobre a tua vida.